Boa noite. Sessão ordinária número 05 de 7 de março de 2025. Havendo quórum legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão ordinária. Convido o secretário da mesa, vereador Franklin Kleman, para fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. E peço que o secretário deixe uma mensagem de pesar às famílias que perderam um ente querido aqui em nosso município, e também de Sarandi, a minha tia, que também veio a falecer. Vinde, manifestemos nossa alegria ao Senhor, aclamemos o rochedo de nossa salvação. Apresentemo-nos diante dele com louvores e cantemo-lhes alegres cânticos, porque o Senhor é um Deus imenso, um rei que ultrapassa todos os deuses. Vera Regina Villers Signori e Salete Ceci Barbion Pellens. Com o coração entristecido e a alma tomada pela saudade, expressamos nosso profundo pesar pelo falecimento das queridas Salete Ceci Barbion Pellens e Vera Regina Villers Signori. Suas partidas deixaram um vazio imensurável em nossas vidas, mas também a certeza de que seus legados permanecerão vivos em nossos corações. Salete e Vera foram um exemplo de amor, dedicação e generosidade. Suas presenças iluminavam qualquer ambiente. Seus sorrisos traziam conforto e suas palavras sempre foram fonte de sabedoria. Ao longo de suas jornadas, nos ensinaram sobre a importância da união, do respeito e da compaixão, valores que levaremos adiante para honrar suas memórias. Neste momento de despedida, encontramos consolo nas lembranças dos momentos felizes que compartilhamos. Agradecemos a todas as pessoas que de alguma forma demonstraram carinho e apoio para com a família nesse momento difícil. Com toda certeza, suas mensagens, orações e gestos de solidariedade fortaleceram os corações da família, amigos e de toda a comunidade. Que a Salete e a Vera descansem em paz, envolvidas pelo amor eterno que sempre nos unirá. Seguiremos suas jornadas com a certeza de que elas estarão sempre presentes em cada lembrança, em cada ensinamento e em cada batida de nossos corações. Em meu nome, do presidente Eider e dos demais vereadores, um fraterno abraço. Tiago Felipe de Lima e Gabriel Henrique Altman de Lima. Com imensa dor e pesar, dirigimos essas palavras para compartilhar a tristeza que invade nossos corações diante da partida de pai e filho, do Tiago Felipe de Lima e de seu filho Gabriel Henrique Altman de Lima. Suas ausências deixam um vazio imensurável, mas também nos deixam lembranças preciosas e ensinamentos que jamais serão esquecidos. O Tiago e o Gabriel foram pessoas únicas, cuja bondade, generosidade e amor incondicionais tocaram a vida de todos ao seu redor. Seus sorrisos e suas presenças eram fontes de conforto e inspiração para todos. Hoje sentimos a falta de vocês de maneira indescritível, mas encontramos forças no legado de amor, união, companheirismo e felicidade que eles nos deixaram. Nesse momento difícil, queremos agradecer a todos que demonstraram carinho e solidariedade para com a família, a mãe e esposa Raquel Altman, e aos avós Wilson e Aceli Altman e demais familiares. Suas mensagens, orações e apoio têm sido fundamentais para que a família e a comunidade da linha Cachoeirinha, assim como a comunidade de Nova Boa Vista, enfrentem essas perdas irreparáveis. Pedimos que, em honra à memória do Tiago e do pequeno Gabriel, continuemos a espalhar os valores que eles nos deixaram. A dor da ausência é grande, mas maior ainda é a gratidão por termos tido a oportunidade de viver ao lado do Tiago e do pequeno Gabriel. Que o Tiago e o Gabriel descansem em paz e a luz de pai e filho continuem brilhando em nossos corações para sempre. Em meu nome, em nome do presidente Eider e dos demais vereadores, um fraterno abraço. Também peço, no momento, então, um minuto de silêncio em respeito às vítimas.
Discussão e aprovação da ata número 004/2025 da sessão ordinária do dia 18 de fevereiro de 2025. Em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam com a ata número 004/2025 permaneçam como estão. Os que discordam, levantem-se. Aprovado por unanimidade. Passaremos para a primeira fase da sessão. Convido o assessor jurídico para que faça a leitura das correspondências recebidas e das proposições a serem apreciadas. Leitura das correspondências recebidas e das emendas das proposições a serem apreciadas. Ofício número 042/2025 do Gabinete da Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista, 6 de março de 2025. A Sua Excelência o Sr. Eider Villers Milani, Presidente do Poder Legislativo Municipal. Assunto: resposta ao pedido de informação número 001/2025. Excelentíssimo Sr. Presidente, ao cumprimentá-lo, extensivo aos demais vereadores, em atenção aos pedidos de informação acima referidos, de autoria do vereador Ricardo Sausen, do MDB, seguem as seguintes informações. Quanto ao item 1, o Poder Executivo Municipal encaminha aos senhores vereadores em anexo uma planilha com os dados solicitados, no que tange às emendas parlamentares individuais e de bancada, recebidas pelo município de Nova Boa Vista no período compreendido entre os anos de 2015 e 2024, que somadas alcançaram a quantia de R$ 10.669.743,21. Já no que se refere ao item 2, também segue em anexo a tabela com as informações discriminadas, de valores totais empenhados e pagos a título de diárias aos vereadores no período solicitado. Sendo isto, para o momento, crente do atendimento das informações, reitero cordiais saudações, permanecendo à disposição para esclarecimentos que ainda se fizerem necessários. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Comunicando aos vereadores que a íntegra das informações está à disposição na Secretaria. Ofício número 041/2025, Gabinete da Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista, em 5 de março de 2025. A Sua Excelência o Sr. Eider Villers Milani, Presidente do Poder Legislativo Municipal. Assunto: apresentação dos projetos de lei. Excelentíssimo Sr. Presidente, ao cumprimentá-lo, venho pelo presente encaminhar em anexo os projetos de lei números 019, 020, 021, 022 e 023 de 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, para apreciação dos nobres vereadores em regime de urgência, na sessão ordinária agendada para o dia 7 de março de 2025, contando com a costumeira atenção de Vossa Excelência e seus pares, na apreciação e aprovação das proposições apresentadas, pedindo pelo regime de urgência, em vista da sua importância e interesse público. Isso posto, desde já, renovamos nossos votos de estima e consideração, colocando-nos ao vosso inteiro dispor. Kleber Badim, Prefeito Municipal. Leitura das emendas dos projetos de lei e das proposições da Câmara. Projeto de lei número 019/2025, de 5 de março de 2025, abre créditos especiais no orçamento do município e indica recursos e dá outras providências. Projeto de lei número 020/2025, de 5 de março de 2025, abre créditos suplementares no orçamento do município, indica recursos e dá outras providências. Projeto de lei número 021/2025, de 5 de março de 2025, que autoriza o Poder Executivo a contratar um operário em caráter temporário por excepcional interesse público e dá outras providências. Projeto de lei número 022/2025, de 5 de março de 2025, autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente servidores por excepcional interesse público e dá outras providências. E o projeto de lei do Executivo número 023/2025, de 5 de março de 2025, que estabelece os vencimentos do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU e da taxa de coleta de lixo, e desconto do IPTU para o exercício de 2025. Emendas das proposições de autoria do Poder Legislativo. Projeto de Decreto Legislativo número 001/2025, de 7 de março de 2025,
que acolhe o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, referente ao processo de contas de governo, autuado sob o número 000-630-0200-23-3, relativo ao exercício de 2023 do Poder Executivo Municipal de Nova Boa Vista, de responsabilidade do Sr. Daniel Thalheimer e do Sr. Kleber Badin. Projeto de Resolução número 007/2025, de 7 de março de 2025. Define local, data e horário de realização de sessão plenária solene e da outras providências. Recomendações. Recomendação número 001/2025, de 7 de março de 2025. O vereador infracinado, com assento nesta Casa Legislativa, integrante da bancada do PDT, solicita que seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência: que o Poder Executivo Municipal realize estudo de viabilidade e posterior implantação para tornar como via de mão única a Rua Padre Urbano Maldaner. Que o Poder Executivo realize a reforma e adquira/construa novos abrigos escolares, paradas de ônibus, para os alunos que utilizam o transporte público para as escolas da rede municipal de ensino. Justificativa. Justifica a presente recomendação tendo em vista o intenso trânsito de pedestres, automóveis e ônibus na Rua Padre Urbano Maldaner, em frente à Escola Municipal de Ensino Fundamental de Santos Anjos, principalmente nos horários de entrada e saída dos alunos. Por esse motivo, aliado ao fato de que a rua é muito estreita, o local tornou-se bastante perigoso, podendo ocorrer acidentes com as crianças, sendo a transformação do logradouro em via de mão única, no sentido da Avenida Jacob Wagner Sobrinho para o bairro, uma medida que poderia prevenir possíveis fatalidades. Ademais, é possível verificar que os abrigos escolares existentes no município necessitam de reforma, além de que é importante realizar a construção de novas paradas de ônibus em locais estratégicos, a fim de maior segurança e conforto para os alunos, que muitas vezes precisam esperar o transporte escolar sob forte chuva, ventos ou sol, tendo em vista as altas temperaturas e chuvas torrenciais registradas nos últimos dias. Por esses motivos, solicitamos ao Poder Executivo uma especial atenção na implantação dessas medidas, que serão de grande valia para a comunidade de Nova Boa Vista. Certos de contar com o vosso pronto atendimento, desde já agradecemos. Sala das Sessões Alfredo Ivo Lil, 7 de março de 2025, Neuri Stagmaier, vereador da bancada do PDT. Recomendação número 002/2025, de 7 de março de 2025. O vereador infrafirmado, com assento nesta Casa Legislativa, solicita à mesa diretora que sejam encaminhados ao Poder Executivo Municipal os seguintes pedidos de providência: que o Poder Executivo Municipal realize o processo de licitação para a aquisição de 3 ventiladores e sua instalação na cozinha do ginásio localizado na comunidade de Linha Cachoeirinha. Que seja realizada a licitação para aquisição e instalação de forro de PVC na cozinha deste mesmo ginásio. Que seja realizado estudo de viabilidade e posterior instalação de redutor de velocidade e ou, alternativamente, um quebra-molas entre as residências de Paulo Zilmer, Veleda Noetzold e Sérgio Metz, na localidade de Linha Cachoeirinha. Justificativa. Justificam-se as presentes recomendações tendo em vista a necessidade de melhorar o ambiente e as condições de trabalho na cozinha do ginásio da comunidade de Linha Cachoeirinha, uma vez que, quando são realizados eventos no local, em dias de elevadas temperaturas, as mulheres que geralmente ali trabalham sofrem muito com o calor e a falta de ventilação. No mesmo sentido, o forro de PVC é de grande utilidade, uma vez que promove maior facilidade de limpeza, evitando ou diminuindo a possibilidade de infiltrações, além de melhorar o aspecto estético e o conforto térmico. No que tange a instalação de quebra-molas ou redutor de velocidade, entendo que se faz necessário, posto que a referida via é movimentada, e muitos condutores frequentemente exageram na velocidade no referido trecho, de modo a colocar em risco a segurança de moradores e pedestres. Também é importante frisar que já havia há alguns anos uma lombada no local, e que a instalação deste redutor tem por objetivo diminuir o risco de acidentes e conscientizar os condutores que por ali trafegam. Certos de contar com o vosso pronto atendimento, desde já continua ao seu inteiro dispor. Sala de Sessões Alfredo Ivo Lil, em 7 de março de 2025, Franklin Kleman, vereador da bancada do MDB. Ofícios de pesar. Ofício número 008/2025. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista, em 7 de março de 2025. Estimados familiares de Gabriel Henrique Altman de Lima e Tiago Felipe de Lima.
Estimados familiares, é com muito pesar e ainda profundamente consternados que os vereadores municipais, integrantes das bancadas que compõem o Poder Legislativo de Nova Boa Vista, vêm por meio deste manifestar sua solidariedade e os mais sinceros votos de profundo pesar pelo falecimento do pequeno e sempre lembrado Gabriel Altman de Lima e de seu pai, Tiago Felipe de Lima. Recebam desta forma os mais sinceros sentimentos deste Poder Legislativo. Atenciosamente, Eider Villers Milani, presidente do Poder Legislativo, e os demais vereadores que compõem esta Casa. Ofício número 009/2025, da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista, em 7 de março de 2025. Estimados familiares de Salete, Ceci e Barbian Pellens. Estimados familiares, é com muito pesar e ainda profundamente consternados que os vereadores municipais integrantes das bancadas que compõem o Poder Legislativo de Nova Boa Vista vêm por meio deste manifestar sua solidariedade e os mais sinceros votos de profundo pesar pelo falecimento de Salete, Ceci e Barbian Pellens. Recebam desta forma os mais sinceros sentimentos deste Poder Legislativo. Atenciosamente, Eider Villers Milani, presidente do Poder Legislativo, e assinam também os demais vereadores integrantes desta Casa. Passamos para a segunda fase da sessão, grande expediente. Este espaço é reservado à palavra livre. Cada vereador possui um tempo de 10 minutos. Conceda a palavra aos vereadores inscritos. Concedo a palavra ao vereador Gilberto Piaia. Inicialmente quero cumprimentar o presidente da mesa, Eider Milani, cumprimentar também os meus colegas vereadores, ao Marcos Jurídico, ao Jefferson e quem nos acompanha pelas redes sociais. Quero dar minhas mais sinceras condolências à família de Altman pela tragédia da perda de seus entes queridos, Tiago de Lima e Gabriel. Também aos familiares de Salete Barbian Pellens e aos familiares de Vera Regina Villers Signor. Inicialmente quero falar agora sobre um pouquinho da seca que nos está atrapalhando muito nossas lavouras, né? E ao decreto que está sendo analisado, eu falei com o prefeito ontem, ele me disse que estão aguardando uns dias, porque a seca continua. Até dias atrás era só uma parte do município, Maniador, Mirim, Gabriúva, Jabuticaba, uma parte acho, da Caúna também, né? Mas caminhando nas lavouras nossas lá da nossa propriedade hoje, a soja que estava verde até a semana passada está morrendo verde. E daí eu acho que eles estão certos em esperar, aguardar uns dias, né, para o decreto. Mas existe outro lado da moeda também, né? Que a cada decreto que o município faz, é diminuído a estimativa de produtividade do nosso município. E para quem hoje não consegue mais fazer as lavouras pro agro, vá fazer um seguro agrícola, não cobre mais os custos do plantio. Daí fica difícil também o outro lado, né? Vamos ver até quantos dias ainda continua sem chuva e ver o que a Emater vai decidir. Fica complicado o decreto também. Já da maneira, eu 2 anos atrás já fiz dois anos com seguro e não cobre os custos, que a estimativa do nosso município já é baixa e cada decreto ela vai baixar mais, né? Então vamos ver no que vai dar até o final da seca, até chegar a colheita. Eu estive acompanhando nos últimos dias as obras das estradas lá do Peral. Eles começaram já há mais de uma semana, na divisa com Barafunda, passando pela linha Furini, até sair ali no Luiz Milani. Então, alargando estradas, limpando os barrancos.
que realmente, cada ano que passa, vão comprando máquinas maiores e as estradas continuavam ainda como antigamente, que só passava carro de boi. Já estava quase que impossível de certo lugar passar com máquinas. Então, os trabalhos lá estão quase que no fim das aberturas das estradas. Depois falta o saibro e diz que vão colocar uma brita também. Então lá tá os trabalhos das obras. E eu acho que já foi falado aqui por mais vezes, já passou da hora da retirada dos tubos aqui em frente à Câmara, que fica feia a situação ali, até invadindo o passeio, né, que teriam que retirar esses tubos e limpar. Já foi falado para o secretário, não sei o motivo que ainda não fez isso. Visitei também a propriedade do Adroaldo Wagner e do Roberto Wagner, quarta, e ele me pediu a questão do bueiro, que não foi colocado na entrada do Adroaldo, que foi feito asfalto, a água está acumulando atrás da casa do Adroaldo, formando barro. Mas daí eu falei com o prefeito e ele me disse que isso já está no roteiro para ser feito esse trabalho lá na propriedade dele. Na última sessão nós aprovamos um auxílio para a rádio, que a rádio é uma rádio comunitária, onde ela não pode ser vinculada a partidos. Mas não é o que eles mostraram nessa semana aí. Eu não ouvi, mas me cobraram que a rádio toma partido. E fica um aviso para eles, que a mão que dá, a mão tira também. Então, eles que sabem o que eles devem fazer, a questão da política. Por hoje era isso. Muito obrigado. Concedo a palavra à vereadora Clair Liu. Quero saudar o presidente da Câmara, Eider Milani. Em seu nome, quero saudar a todos os integrantes que estão nesta casa e os que nos acompanham pelas redes sociais. Quero deixar meus votos de pesar aos familiares de Raquel Altman pelo fato trágico ocorrido com seu esposo e filho. Sabemos o quanto é difícil uma perda de um ente querido, ainda sendo de duas pessoas de uma mesma família. Que Deus os conforte, que Deus conforte vossos corações. Também aos familiares de Salete Barbian e da família de Vera Virles, tia do nosso colega Eider Milani. Estamos vivendo dias difíceis, tantas pessoas queridas partindo. Então tem um pensamento que diz assim: não desperdice seu tempo com ódio, ofensas e amarguras. É tempo de quaresma, tempo de amar e perdoar. É tempo de amadurecer. Também foi procurada essa semana, depois do velório da dona Salete Barbian, sobre o depósito das britas do nosso cemitério. E justo naquele dia vieram vários caminhões descarregar as britas, né? E você sabe que ao descarregar aquelas britas dá muita poeira. E então as pessoas me falaram se, quem sabe, nós, executivo e legislativo, juntos, nós podemos ter uma solução para essas britas colocar em um outro lugar. Porque cemitério é um lugar santo, né? E um lugar, quando tem velório, precisa ter o clima de velório. Claro que os caminhões não sabiam ali que tinham velório, mas tiveram que depositar essas britas. Mas se nós, em conjunto, executivo, legislativo, quem sabe, achássemos outro lugar para depositar essas britas, porque atrapalham no estacionamento, né? E até que eles vão ser levados ao seu lugar definitivo. Eu tenho um pensamento que não sei se o Neuri sabe, que o padre Urbano sempre dizia, que se nós queremos ver se o povo de o povo da comunidade é ordeiro, caprichoso, é só olhar o cemitério.
O cemitério é a referência da nossa comunidade e do nosso município. Então, quem sabe nós, juntos, podemos achar uma solução para isso. Também, em fim de março, sempre é feito o reajuste dos funcionários públicos, né, em geral. E eu quero aqui salientar que sabemos que a educação em nosso município é muito destacado pela sua pontuação. E a gente sabe o trabalho, a dedicação dos nossos professores. E eu pesquisei aqui, eu tenho em mãos, se alguém quiser depois pegar e olhar, os nossos professores de todos os municípios ao redor, o nosso município paga menos aos nossos professores do que todos os municípios ao redor. Dona Clair, esses dias nós tivemos em Porto Alegre, eu e o vice-prefeito Ed, e a gente esteve lá na Secretaria de Educação, onde foi um projeto mal elaborado antigamente, por isso que não tem como mudar a questão de valores agora. Mas, sim, o vice-prefeito está indo atrás e eu, pelo que eu sei, a Amanda vai vir aqui dar uma explicação para o pessoal aqui das escolas, tá bom? Tá bom, obrigada. Eu queria conversar com o prefeito hoje, mas ele não tinha dia e hora para agendar para mim conversar com ele. Então, mas eu tenho aqui em mãos, vocês podem olhar, né? Mas eu acho que tanto os professores fazem pela nossa educação que eles merecem um salário justo, né? Dia 8 de março, amanhã, celebramos o Dia Internacional da Mulher. No Dia Internacional da Mulher, quero fazer uma homenagem a todas as mulheres de nossa cidade e de todos os lugares de nosso país. Este é um dia de comemorações, mas também de reflexão. Uma reflexão sobre as conquistas históricas, as lutas diárias e os desafios ainda presentes. As mulheres têm sido pilares essenciais na construção de uma sociedade mais justa, mais humana e mais solidária. Elas estão presentes em todas as esferas da vida pública e privada, trabalhando incansavelmente para transformar realidades, garantir direitos e fortalecê-los. Aqui, na nossa cidade, sabemos o quanto cada mulher, seja mãe, trabalhadora, estudante, líder comunitária, empreendedora, agricultora, professoras, enfim, todas as profissões aqui existentes têm um papel fundamental na construção de um futuro melhor para todos. Mas também sabemos que ainda há muito a ser feito para que a igualdade de gênero e a valorização da mulher seja uma realidade plena. Nesse dia, como vereadora mulher do nosso município, quero reafirmar o meu compromisso com a luta pelos direitos de todos, principalmente das mulheres, pela erradicação da violência, pelo acesso à saúde, à educação e uma vida livre de discriminação e desigualdade. Que possamos seguir trabalhando unidos para garantir que todas as mulheres, sem exceção, tenham os mesmos direitos, as mesmas oportunidades e, acima de tudo, o respeito que merecem. Feliz Dia Internacional da Mulher. Que continuamos a caminhar juntos, sempre em direção à justiça, a equivale à valorização da mulher em todas as suas formas. Com carinho, a vereadora Clair Lille. Era isso que eu tinha para hoje. O meu muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador Ricardo Salzi. Boa noite. Boa noite. Quero saudar o presidente Eider Villers Milani, ao assessor legislativo Jefferson, ao assessor jurídico Marcos, demais vereadores e a pessoal que assiste pelas redes sociais. Essa semana, a gente começou com um sentimento muito triste, onde perdemos
2 pessoas aqui na Nova Boa Vista. 2 pessoas jovens, então fica meu pesar a família de Raquel Altman e Thiago de Lima. Também pesar aos familiares de Jonathan Pérez, pela morte de sua mãe. Também mesma coisa pelo falecimento de pesar fica para a dona Juvilde Villers e Euclésio Dapper pela perca da sua mãe. Também quero salientar sobre um pouquinho o que o nosso vereador Gilberto falou sobre a estiagem. Sim, o Poder Executivo está trabalhando para isso, está aguardando. A gente sabe que não é fácil, às vezes quando tem pressão por um lado, mas que nem ele falou, de repente daqui uns dias o outro lado do município também vai precisar, né, Gilberto? Então, aguardamos um pouco. Também conversando com o Executivo, a gente vai ter a interiorização das máquinas da Secretaria de Obras, onde está começando pelo Gauchinho, vai subir Peral, Linha Cole, Mirim, Maniador, e assim vai seguir por todas as localidades do nosso município. Também, o poder público, preocupado com a nossa população, está fazendo cotações para as câmaras de vigilância em nossos prédios públicos e também em todas as saídas dos nossos municípios, onde ocorrem os incidentes que ocorrem, para a gente estar sempre bem informatizado. Também quero fazer sobre a Clair Lewis, eu falei Secretaria de Educação, peço desculpas, era na DPM, que é onde é que nós passamos. Também fazer um comunicado que está tendo muito gasto de energia na escola Santos Anjos, onde a RGE está fazendo um levantamento de carga e consumo necessário para ver se precisa ser colocado um transformador, devido à quantidade de ar-condicionados que tem na sala e outros equipamentos também que consomem a luz. Quero agradecer ao Poder Executivo por mandar meu pedido de informações, onde estaremos analisando e na próxima sessão comentando sobre a quantidade de verbas. Eu consegui olhar só por cima agora, onde é que foi colocado, onde o maior deputado que está mandando aqui é do MDB, e é um saldo muito bom que manda para o nosso município. Além de outros partidos, a gente não olhando por partido, mas eu quero fazer um levantamento e trazer todas as informações e as pessoas que precisam dessa informação para que peçam para mim ou para cada um desses vereadores, que a gente vai ter, assim como o Marcos, o assessor jurídico, passou, que as informações estão aqui. Qualquer coisa, qualquer pessoa que precisar e queira saber quem é o deputado que está mandando essas emendas, é passar na Câmara ou contatar um dos nossos vereadores. Também fazer um convite para as festividades de Semana do Município, onde sábado agora já começa, na verdade, me desculpa, hoje à noite já começa o Encontro das Mulheres, onde ocorre todo ano. Amanhã haverá o futebol, as finais do campo, lá na linha Lajeado, entre Fluminense e Juvenil, e o Ipiranga do Lajeado mesmo contra o Mirim. Sequentemente, dia 15 será a final lá no Mirim, onde é que com certeza haverá um grande público nas duas finais. Também, dia 16, lá no Esportivo, onde haverá o início da Semana do Município, onde haverá jogos e pelo meio-dia almoço e à tarde festa com Emanuel Tolotti e banda. E por último, desejar a dona Clair parabéns pelo Dia da Mulher que ocorrerá amanhã, e para todas as mulheres, principalmente as mulheres aqui de Nova Vista, feliz Dia das Mulheres, era o que eu tinha para hoje. Boa noite e ótima semana a todos. Concedo a palavra ao vereador Clair Panzinhag.
Inicialmente, minha saudação especial ao nosso presidente Eider. Em seu nome, cumprimentar os demais colegas, assessor jurídico Marcos, agente legislativo Jefferson, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, na Diário RS. Inicialmente, então, eu também gostaria de fazer um esclarecimento a todos. Na sessão passada, eu havia comentado sobre uma situação de um processo licitatório de 2024, com o objetivo de adquirir doces e salgados. Onde que lá eu comentei que naquele processo haviam participado 3 empresas do município, né? Acabei me equivocando, fui corrigido pelo setor. Então, naquele processo participou uma empresa de fora e uma do município, sendo que aquele valor que lá eu havia comentado na sessão passada, das outras 2 empresas do município, ele foi adquirido de forma direta, ou seja, com empenho direto. Também dizer a todos, então, que na parte da tarde estive conversando com o senhor prefeito, Kleber, também o vice, o Éder, sobre algumas demandas que a gente acaba levantando durante a nossa caminhada, durante a semana, no dia a dia. A questão do prolongamento da Avenida Imigrantes é um trecho de chão, ainda de chão batido, onde que moradores reclamam então da conservação deste local. Então a gente gostaria de pedir, também comentei essa situação ao prefeito, ao vice. Então a gente gostaria de pedir para a Secretaria de Obras que pudesse dar uma atenção especial naquele trecho, que é um trechinho curto lá, que é questão de só uma melhoria, talvez com uma patrola já resolve a questão. Também na rua de acesso da residência de Tarcísio Tums, situação que também é colocada por moradores de que ela necessita de um alargamento e também algumas melhorias, pois também é uma rua ainda que não possui pavimentação e ela acaba sendo um pouco estreita e que com certeza amanhã depois também o prefeito se comprometeu em fazer os ajustes necessários. Ainda em conversa com o prefeito e vice-prefeito, foi sugerida a aquisição de uma máquina que já foi licitada em 2024, um equipamento já licitado pelo município, que é uma enfardadeira cilíndrica para feno e para pré-secados. É um equipamento, então, que vem ao encontro da necessidade do nosso agricultor, do nosso pessoal que trabalha com a questão do leite, que trabalha com a questão da bovinocultura de corte. É uma máquina, então, que ela custa R$150 mil, valor licitado, claro, isso, valor do ano passado, talvez agora a empresa solicite reequilíbrio, mas enfim. Então ela é uma enfardadeira cilíndrica para feno e pré-secado, e também ela é uma empacotadeira rebocável para pré-secado. Então, valor licitado, somando os 2 equipamentos, 150 mil, como forma de incentivo. Até porque eu estive conversando nos últimos dias com um produtor que ele acabou necessitando de cortar o feno dele lá e não conseguiu nenhuma máquina do município que fizesse o serviço para ele, e ele acabou tendo que trazer um pessoal de fora para fazer esse serviço, né? Então, também já vem ao encontro da necessidade dessas pessoas, e aí ele me relatou de que o valor que ele gastou com essa máquina de fora, que veio de Rondinha, foi um valor bem considerável, né? Então é uma demanda que hoje se tem no município e com certeza vem ao contento do que nós precisamos para o nosso trabalho no dia a dia. Também gostaria de solicitar que fosse dada uma atenção especial para a manutenção da iluminação pública. Também, como o colega Gilberto mencionou antes, é uma situação que também já vem preocupando, né, vereadores e presidente, dessa necessidade. E aí também o prefeito e o vice-prefeito me informaram de que estão fazendo o levantamento dos materiais que são necessários, né? É um processo às vezes um pouco demorado, a gente sabe disso, né? Que às vezes você tem que buscar 3 orçamentos para daí depois poder levar para o setor de licitações para encaminhar o processo, e que depende também de um caminhão para poder ser trocados essas lâmpadas, enfim, mas também, tão logo for feito esse levantamento desse material necessário, estarão encaminhando para a aquisição desses materiais e posterior conserto. Também ainda discutiu-se sobre a necessidade de melhorias no nosso ginásio Padre Urbano. É uma situação que a gente pode falar com autoridade, porque a gente participa
do Conselho Econômico de Assuntos Econômicos da paróquia, e tivemos a situação do Festival do Chopp no último ano ali, um calor muito grande. Então a gente também foi atrás então de instalação, sugeriu a instalação de exaustores e ventiladores, né? E a paróquia então também foi atrás de orçamentos, então logo estaremos resolvendo essa situação, e também o prefeito e vice se comprometeram a ajudar dentro das necessidades. Também aproveitar, né, o Ricardo já comentou do nosso esporte no município, né, temos então amanhã a primeiro jogo da final, que acontece no campo do Ipiranga, entre Fluminense e Juvenil na categoria aspirante, e o Ipiranga e Juvenil na categoria principal. E no dia 15 de março, então, a grande final no campo do Juvenil da linha Mirim. Também, então, uma oportunidade para quem gosta do futebol, e o nosso futebol sempre ele é muito tradicional na região, então é um convite para todo mundo poder participar. Também, como já dizia a minha colega Clair, né, parabenizar a todas as mulheres pela passagem do seu dia, que acontece amanhã, né. Parabéns a todas as mulheres guerreiras do nosso município, a todas as mulheres que fazem o dia a dia o seu trabalho e sem dúvida alguma merecem um reconhecimento. E para finalizar, gente, então assim, ó, é uma situação bem complicada para mim, né, que sou da comunidade da Cachoeirinha, mas não poderia deixar de falar de uma situação que então a gente acabou vivenciando no final de semana passado, que acabou então causando uma tragédia na comunidade lá, que no último domingo então acabou levando um pai de 35 anos, trabalhador, né, e um filhinho de 5 aninhos, né, que acabaram então se afogando no nosso rio Turvo, na comunidade da Cachoeirinha, né, onde também a gente precisa enaltecer o trabalho da nossa Secretaria de Saúde, que tão logo soube do fato, esteve lá auxiliando familiares, né, esteve auxiliando lá quem precisasse. Também o reconhecimento à nossa Brigada Militar, que também esteve lá presente no local, o Corpo de Bombeiros de Sarandi, de Carazinho, e também o Corpo de Bombeiros de Passo Fundo com a sua equipe de mergulhadores. Para vocês imaginarem, esse fato ocorreu no domingo, por volta das 18h30, talvez um pouco antes, e acabaram encontrando o corpo do filhinho no domingo, na segunda-feira, lá por volta das 13 horas. Né? Então, um trabalho que se estendeu pela noite adentro, enfim. E então a gente também, eu gostaria em meu nome, talvez sugerir de que se fosse feito um ofício de agradecimento em nome do Poder Executivo a todos esses grupos que trabalharam nesse fato triste que aconteceu na comunidade. E bem como também agradecer a todas as pessoas que lá estiveram ajudando, então, tanto nas buscas, prestando apoio às equipes e principalmente aos familiares das vítimas. Então, com esse fato também eu preciso dizer a todos de que o evento que estava programado para o próximo final de semana na comunidade da Cachoeirinha, que seria o encontro de corais com a abertura da Semana do Município, achamos por melhor cancelarmos esse evento, né, em função da tragédia, até porque não se tem um clima na comunidade lá para fazer essa festa. E então também justificando o cancelamento desse evento da comunidade. Também as minhas condolências à família da Salete Pellens, que temos o nosso colega Jonathan, que é servidor público também, e também da Vera Villers, aos seus familiares. E assim, pessoal, eu gostaria então, mais uma vez, de deixar um forte abraço a todos e agradecer a oportunidade e até uma próxima oportunidade, se assim Deus o quiser. Concedo a palavra ao vereador Neuri Stagmaier. Inicialmente, uma boa noite a todos. Quero saudar o presidente Eider Milani, saudar os nobres colegas vereadores, assessores Marcos e Jefferson, e a todos que nos acompanham através das redes sociais. Como já se manifestaram os vereadores que usaram da palavra, eu também quero me consternar com
a família de Tiago Lima, também a família de Acília Altman. Essa tragédia que aconteceu domingo passado é uma questão assim que a gente não tem palavras para consolar uma família que perde o pai e o filho, né? Então, é muito triste. Perde um pai, o Tiago Lima, e o pequeno Anjo Gabriel, né? De 4 ou 5 aninhos, 5 aninhos. E então é muito difícil. A família que passa por isso, a gente não tem, como já disse, palavras. Só Deus pode confortar o coração dessas famílias aí, amenizar a dor de uma mãe, de um irmão e dos avós aí. Também, já aproveitando, quero consternar também minhas condolências pelo passamento da Salete Pellans, que era colega minha de coral, da assistência social, e também, né, pelo passamento de Vera Vilas. Então tivemos assim uma semana bem difícil, né, nosso município, que deixa a todos consternados e tristes por esses acontecimentos. Quero aqui também comunicar, em conversa com o prefeito Kleber e o vice Éder, que estão sendo comprados 2 ar-condicionados para serem instalados lá na capela mortuária. A gente sabe que é um local pequeno, mas mesmo assim aglomera muita gente, e com esse calor aí, com esse sol escaldante aí, é muito difícil quando é preciso usar essa casa mortuária. Quero também aqui dizer que o encontro das mulheres hoje à noite, né, no nosso município, uma noite especial para as mulheres do nosso município. Agradecer aí pela organização, primeira-dama do município, e também a Emater, que trabalharam vários dias para organizar esse evento tão especial para as mulheres hoje à noite. Eu fiz uma recomendação para o prefeito tornar mão única aí da Rua Padre Urbano Maldaner, sentido Avenida Jacob Barnes Sobrinho, para a Rua 25 de Julho, em frente ao Colégio Santos Anjos. A gente que mora lá perto, a vereadora Clair também sabe disso, que no momento, quando os ônibus no final ou no início de aula, no final da aula, é complicado, porque são veículos grandes, né? E que a rua é meio estreita e tem um estacionamento ainda. Até sugiro que o estacionamento seja feito aí no pátio da igreja, né? Que tem lá um espaço bem confortável, para que não aconteça, antes que aconteça uma tragédia com uma criança ou com algum veículo. Já teve acidente com ônibus lá, né? E então é uma coisa que acho que é importante para dar mais segurança ao trânsito e às pessoas, aos professores, funcionários e alunos que lá estudam e trabalham. Também que seja consertado a recomendação, o abrigo, perto aí do Wanderson Bíssigo, perto do Bem Morar aí, e tem 4 abrigos
do mesmo jeito, da mesma forma. Eu não sei se é o coberto lá, é de fibra ou é plástico, né? Mas dá para trocar, né? Então, eu falei com o prefeito também, com o vice-prefeito, e já está sendo feita a dispensa de licitação para agilizar esses concertos. Porque nós estamos agora, claro, numa seca, tudo, mas também protege contra o sol os alunos e também quando tem dias de chuva. E além desses 4 que vão ser consertados agora em breve, também vão ser ainda comprados 2 abrigos da mesma forma para colocar em locais estratégicos aí que necessitam. É uma coisa que precisa e vai ser feito também. Em conversa com o prefeito também, ou mais nessa conversa que nós tivemos com o vice, eu fui informado que o município está licitando uma bomba que regula a temperatura da água para ser colocada na piscina térmica, que precisa. Este é um dos últimos problemas que lá existe para colocar em funcionamento essa piscina. E, logicamente, precisa de um funcionário, né, para ser contratado, um professor de educação física, que acompanhe essas pessoas, porque a gente sabe que também poderá existir algum problema por causa da fundura das pessoas que lá vão usar. Mas é muito importante, é uma coisa que eu lutei desde o início, quando eu assumi primeiro mandato de vereador, e quero que em breve seja, então, finalizado para que seja essa obra utilizada pelos nossos munícipes, que estão esperando por isso. Para finalizar também, eu quero parabenizar a todas as mulheres, em meu nome, Neuri Stegmaier, da minha esposa Miriam, pela passagem do Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher, que é amanhã, né? Então, a você, mulher, que é símbolo do amor, mãe, muitas vezes, pai também, símbolo da fé, da esperança e de dedicação. Mulheres que lutam, como disse a vereadora Clair, pelos direitos iguais, né? E nós vimos muitas vezes ainda, frequentemente, a gente vê que em noticiários aí, onde ainda existe muita perseguição e femicídios que acontecem. Então, é uma coisa que realmente choca, porque a nossa justiça, o nosso Código Penal é muito falho, de 1948, se não me falha a memória, desatualizado para os momentos de hoje. Então, nosso Congresso, a gente tem que puxar, eu quero cobrar dos vereadores também, puxar a orelha de cada deputado aí, para que revisam isso, porque eu acho que temos que ter mais rigor da lei, e isso não está acontecendo. A polícia faz o trabalho dela, prende, o judiciário larga. Então, estamos desprotegidos. E uma coisa agravante, que a população começou a fazer justiça pelas próprias mãos. Aquilo que o judiciário deixa de fazer, as pessoas estão fazendo, que não é certo. Por último, quero convidar a todos, então, para a festa do Esportivo de Jabuticaba, no dia 16 de março, jogos pela manhã, meio-dia churrasco, saladas e pão e cuca servidos na mesa, pelo preço de R$ 45. À tarde, reunião dançante com Emanuel Tolotti e Banda. Era isso que eu tinha para hoje. Meu muito obrigado. Tenham todos um bom final de semana e até uma próxima oportunidade, se assim o bom Deus o permitir. Boa noite a todos.
Concedo a palavra ao vereador Franklin Klema. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de saudar o presidente Eider Milani e os demais colegas, vereadores, assessor Marcos, agente legislativo Jefferson. E também saúdo a todos que nos acompanham através das redes sociais. Eu gostaria de iniciar a minha fala deixando meus votos de pesar, então, para a família da Salete Pellens, que é a mãe do nosso amigo, servidor público e suplente de vereador desta casa, o Jonathan Pellens, o Pelo. Então, deixo meu abraço fraterno a toda a família e amigos. Também deixo novamente meus votos de profundo pesar e tristeza à família da Raquel Altman e do senhor Wilson e da Celi pelas perdas, no caso, do Tiago e do pequeno Gabriel Henrique. Sei que não existem palavras suficientes para que possamos expressar tamanha dor e sofrimento nesse momento tão difícil. Eu, particularmente, me lembro muito bem do pequeno Gabriel e do mano Luiz, pois eles sempre frequentavam todos os eventos da comunidade, junto com os avós, com o senhor Wilson e com a Celi. Principalmente o coral, como o colega Branco bem sabe, e os cultos da igreja, pois eles eram membros assíduos da comunidade. Então deixo aqui meu mais profundo abraço a toda a família, amigos e comunidade, pois sei que todos choraram juntos com a família. Aproveito também para agradecer à Secretaria de Saúde do município, que prestou auxílio então à família nesse momento difícil. Agradeço a Brigada Militar, Corpo de Bombeiros de Sarandi e de Carazinho, e a equipe de mergulhadores e a todos que ajudaram de alguma forma nesse momento. Também peço ao secretário de Obras, o NECO, pela 5ª vez, que seja providenciado um serviço de patrulhamento e cascalhamento na propriedade, lá no pátio do Giovanni Macari Milani, pois sempre que chove os veículos ficam atolados. Então sempre agradecemos quando as demandas são atendidas, mas também sabemos criticar quando as demandas não são providenciadas. Então, espero, secretário Neco, que na próxima sessão eu possa voltar aqui e agradecer ao senhor por ter realizado e prestado o serviço e atendido essa demanda. Também solicito à administração pública que seja providenciada uma boca de lobo nas proximidades do senhor Maílson Pellens, pois toda a água que desce ali da rua do CTG, ela acaba caindo apenas de uma boca de lobo que existe ao lado da casa do Maílson. Porém, do outro lado da rua, não existe boca de lobo. Então, quando chove muito, a água acaba se empoçando e ficando ali parada e não escoando adiante. Também solicito que sejam arrumados os braços dos postes e as lâmpadas do município, em especial na Rua Pôr do Sol, nas proximidades da Maria Giacomini, do Jackson Lenin e do Gilmar Martinasso. Gostaria também de destacar e parabenizar a administração pública pelo auxílio do transporte escolar para as faculdades. Auxílio esse que ultrapassa o valor dos R$300 mil para o ano de 2025, o que demonstra o comprometimento e dedicação para com os alunos do ensino superior do nosso município. Também deixo aqui uma pequena mensagem às mulheres, em especial a nossa colega Clair, pela passagem do seu dia no dia 8 de março. Força, beleza, simpatia e determinação são os ingredientes da essência única de cada mulher. Parabéns pelo seu dia. Também convidamos a todos para participar das comemorações referentes aos 33 anos do município. E convidamos todos os munícipes a participarem das comemorações da Semana do Município, como as finais do Campeonato de Futebol, a festa do esportivo, a sessão solene e o jantar de etnia italiana com a escolha das soberanas. Seria isso para o momento. Boa noite a todos e grande abraço. Passamos para a terceira fase da sessão, ordem do dia, discussão e votação das proposições. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 019/2025. Projeto de lei
Projeto de Lei número 019/2025, de 5 de março de 2025. Abre créditos especiais no orçamento do município, indica recursos e dá outras providências. Justificativa do projeto de lei 019/2025. Senhor Presidente e senhores vereadores, apresentamos o incluso projeto de lei a fim de que mereça a apreciação, análise e aprovação dos integrantes desta colenda Casa Legislativa. Trata-se de proposição que visa a abertura de crédito nas naturezas de despesa da Secretaria Municipal de Administração e Turismo, Obras Públicas, Serviços Urbanos e Trânsito, Educação, Cultura e Desporto e Assistência Social, trazendo para o exercício de 2025 o superávit das fontes de recurso 1.500, 1.720, 1.719 e 1.701. Do exposto, colocamos à apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei, contando com a unânime aprovação em regime de urgência. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídico e das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 019/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 020/2025. Projeto de lei do Poder Executivo Municipal número 020/2025, de 5 de março de 2025. Abre créditos suplementares no orçamento do município, indica recursos e dá outras providências. Mensagem justificativa do projeto de lei 020/2025. Excelentíssimo Presidente e nobres vereadores, apresentamos o incluso projeto de lei a fim de que mereça análise e aprovação dos integrantes desta colenda Casa Legislativa, por tratar-se de proposição que visa adequar o orçamento municipal para que se possa atender à demanda das atividades do ano de 2025 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, demonstrando nas naturezas de despesa para atender à demanda das mesmas. Do exposto, colocamos à apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei, contando com a unânime aprovação em regime de urgência. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídico e das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 020/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 021/2025. Projeto de lei número 021/2025, de 5 de março de 2025. Autoriza o Poder Executivo a contratar um operário em caráter temporário por excepcional interesse público e dá outras providências. Justificativa do projeto de lei 021/2025. Senhor Presidente e nobres vereadores, apresentamos o presente projeto de lei a fim de que mereça a análise e a aprovação dos integrantes desta colenda Casa. Trata-se de autorizar a contratação emergencial de um operário para atuar junto à Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito, sendo imprescindível a contratação temporária de forma excepcional, para fins de manter o regular funcionamento da Secretaria Municipal, considerando a exoneração de servidor efetivo. A justificativa da Secretaria segue anexa, conforme requerimento e motivação da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito. A contratação, conforme referido no projeto de lei, se dará através do aproveitamento da ordem de classificação do processo seletivo simplificado 001/2025 e, em caso de não preenchimento das vagas, realizar-se-á novo processo seletivo. Não há necessidade de cálculo de impacto financeiro, pois é apenas a substituição de servidor ocasionado por vacância do cargo, sendo que o mesmo já estava previsto na Lei do Orçamento Anual do exercício de 2025. Na certeza do compromisso sempre expressado por vossas senhorias, somos confiantes em poder contar com a compreensão dos membros desta Casa Legislativa quanto à apreciação, votação e aprovação da matéria, para a proposição final da lei, em regime de urgência, que a situação requer. Reiteramos votos de elevada estima e especial consideração. Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídico e das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo
número 021/2025, permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 022/2025. Projeto de lei número 022/2025, de 5 de março de 2025. Autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente servidores por excepcional interesse público e da outras providências. Justificativa do projeto de lei 022/2025. Senhor Presidente, nobres vereadores, trata-se de autorizar a contratar um professor da educação infantil e um professor de séries iniciais, para reforçarem e também atuarem em substituição ao quadro do magistério municipal em caráter emergencial. Seguem em anexo os respectivos requerimentos destas contratações, com os principais benefícios destas aulas, elaborados pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. As contratações se darão através do aproveitamento da banca do processo seletivo simplificado número 001/2025. Em caso de não preenchimento das vagas, realizar-se-á novo processo seletivo. Segue em anexo o cálculo do impacto orçamentário financeiro para as referidas contratações, pois as mesmas não estavam previstas no momento da elaboração do orçamento para 2025. Do exposto, colocamos à apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei, contando com a unânime aprovação em regime de urgência. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídico e das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 022/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 023/2025. Projeto de lei número 023/2025, de 5 de março de 2025. Estabelece os vencimentos do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, e da taxa de coleta de lixo, e desconto do IPTU para o exercício de 2025. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, ao cumprimentá-los, vimos respeitosamente ante vossas excelências e esse colendo Poder Legislativo Municipal encaminhar para análise, discussão e votação o incluso projeto de lei, cabendo destacar que, inicialmente, cabe salientar que o regramento se dá pelo Código Tributário Municipal, Lei 1033/2008. Trata-se de estabelecer o desconto para pagamento em parcela única do IPTU, bem como prever o calendário de arrecadação dos tributos IPTU e coleta de lixo. Convém lembrar que os valores referentes ao IPTU e taxa de coleta de lixo para o exercício financeiro de 2025 foram atualizados por meio dos decretos executivos número 3.480/2025 e do decreto executivo número 3.481/2025, anexo 3, baseados na variação do IPCA acumulado no ano de 2024. Ou seja, de 4,83%. Muito embora o Código Tributário Municipal preveja que o parcelamento possa ser concedido através de decreto, entendemos que para a concessão do desconto existe a necessidade da autorização legislativa. O desconto de 10% para o pagamento à vista do IPTU é um benefício dado ao contribuinte, mas que ao mesmo tempo ajuda o município, pois existe uma antecipação de receita e uma diminuição de custos na cobrança do imposto, pois é pago de uma só vez. O parcelamento também pretende viabilizar um pagamento mais adequado às possibilidades do contribuinte, especialmente daqueles que se encontram com dificuldades financeiras momentâneas. Tanto o desconto para pagamento à vista, como o parcelamento, já são tradição no município, e com certeza diminuem a inadimplência no tocante ao IPTU. Assim, julgando justificado o projeto de lei anexo, esperamos que a proposta receba aprovação dos nobres pares, em seu regime de urgência, aproveitando o ensejo para renovar nossa distinta consideração e apreço, permanecendo ao inteiro dispor para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 023/2025 permaneçam como estão.
Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de decreto do Legislativo número 001/2025. Projeto de Decreto Legislativo número 001/2025, de 7 de março de 2025. Ementa. Acolhe o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado referente ao processo de contas de governo autuado sob o número 000-630-0200/23-3, relativo ao exercício de 2023 do Poder Executivo Municipal de Nova Boa Vista, de responsabilidade do Sr. Daniel Thalheimer e do Sr. Kleber Badin. Artigo 1º. Fica aprovado o parecer prévio favorável do Tribunal de Contas do Estado referente ao processo de contas de governo, constante do processo número 000-630-0200/23-3, de responsabilidade do Executivo Municipal de Nova Boa Vista, relativo ao exercício de 2023, de responsabilidade do Sr. Daniel Thalheimer e do Sr. Kleber Badin. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões Alfredo Ivo Lilla, em 7 de março de 2025. Autoria: Comissão de Constituição e Justiça, Cidadania e Bem-Estar Social. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação, vereadores que aprovam o projeto de decreto do Legislativo número 001/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de resolução do Legislativo número 007/2025. Projeto de Resolução número 007/2025, de 7 de março de 2025. Define local, data e horário de realização da sessão plenária solene e da outras providências. Artigo 1º. A sessão solene do Poder Legislativo Municipal alusiva ao aniversário de emancipação política e administrativa do município de Nova Boa Vista será realizada às 9 horas do dia 20 de março do ano de 2025, nas dependências do Centro Municipal de Eventos Henrique Thalheimer, Centro de Nova Boa Vista, Rio Grande do Sul. Artigo 2º. A presente resolução servirá como ato de convocação nos termos do artigo 107 do Regimento Interno do Poder Legislativo Municipal. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões Alfredo Ivo Lilla, aos 7 dias do mês de março de 2025. Subscreve a mesa diretora. Justificativa. Justifica-se a presente proposição tendo em vista a realização da sessão solene do Poder Legislativo Municipal, nos termos do artigo 106 do Regimento Interno, que, a exemplo de outros anos, é realizada na data de emancipação política e administrativa do município. Neste ano, por ocasião da realização da solenidade, serão homenageados os estabelecimentos de ensino atuantes no município, Escola Municipal de Santos Anjos e Escola Estadual Antônio Matias Anchal. Também receberá homenagem à comunidade evangélica de Linha Jabuticaba em alusão aos 100 anos de sua fundação e à etnia italiana do município de Nova Boa Vista em virtude das comemorações dos 150 anos de imigração italiana. Não obstante, também será feita singela homenagem e entrega de quadro ao ex-presidente do Poder Legislativo, no ano de 2024, Sr. Neuri Stagmaier. A escolha do Centro Municipal de Eventos Henrique Thalheimer como local para a realização da solenidade se deve ao grande número de entidades e convidados que serão esperados na ocasião. Também digno de registro que se trata do local apropriado para tal evento, considerando a estrutura e o conforto oferecido pelo referido prédio, além de promover a valorização do Poder Legislativo e das próprias pessoas e entidades homenageadas. Isso posto, e pelas razões acima lavradas, solicitamos a aprovação do presente projeto de resolução, uma vez que se trata de matéria interna deste Poder Legislativo. Sala das Sessões Alfredo Ivo Lilla, Nova Boa Vista, em 7 de março de 2025. Atenciosamente subscreve a mesa diretora. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação, vereadores que aprovam o projeto de resolução do Legislativo número 007/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Passamos para a quarta fase da sessão, explicações pessoais. Os vereadores que desejam falar possuem um espaço de 3 minutos.
Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão ordinária e convoco os nobres colegas para a próxima sessão ordinária a se realizar no dia 18 de março de 2025, a partir das 19 horas, na Câmara de Vereadores de Nova Boa Vista. Boa noite a todos.